Resolver a prova do Enem 2024. Essa aqui é a prova azul. Vamos fazer só de inglês nesse vídeo. A primeira questão está sendo solicitada a relação entre o que foi dito pelo Bob Marley e o Albert Einstein. Basicamente, está escrito aqui na bolha do Bob Marley. Algumas pessoas sentem a chuva e outras só ficam molhadas. Ou seja, as pessoas passam pela vida e não vivem a vida. Basicamente isso que o Bob Marley escreveu aqui na fala dele. De fora da multidão, enfim, é encontrada a simplicidade. De fora da discórdia é encontrada a harmonia. Clutter é complexidade e é encontrada a simplicidade. Da discórdia, a harmonia. No meio da dificuldade está a oportunidade. Então aqui é necessário perceber que os dois estão falando de aproveitar o que já está dentro da realidade da pessoa, a pessoa ser, ou seja, dar oportunidade para as pessoas que parecem necessitadas? Não foi dito isso. Identificar contextos que podem representar perigo? Não, perigo de quê? Tirar proveito de situações que podem ser adversas? Sim. Evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis? Não está sendo dito que é para evitar dificuldade. A dificuldade é inevitável, de acordo com o que eles estão apresentando aqui no texto. Contestar circunstâncias que parecem ser harmônicas? Não é harmônica. Está acontecendo coisas negativas e eles estão vendo coisas positivas em coisas negativas. Então, gabarito dessa questão, C. Aqui, ó. Nessa letra de canção que aborda um contexto de ódio e intolerância, o marcador instead of introduz a ideia de... Então tá tendo, aborda o contexto de ódio e intolerância. O marcador instead of basicamente é em vez de. Então só sabendo o que significa instead of, você já consegue saber que é mudança de padrões. Panorama de conflitos. Se você não sabe o que significa standoff ou não leu o texto, independente da forma que você for analisar como que você fez a questão, você percebe que isso aqui pode vir a ser o correto. Só que como eu sei que isso aqui é em vez de, ou seja, realmente mudança, trocar uma coisa pela outra, então acaba que fica, rotina de isolamento. Tô falando de conflito, isso aqui é uma questão absurda. Perspectiva bélica não. Perspectiva bélica até é possível, mas não, porque tá falando de ódio e intolerância, então não. Só se você pegar aqui, Holy War. Aí você pode pegar aqui e aqui. Mas se tem Holy e tem War, não tem nem como ser a D e nem a E. Até pela interpretação da coisa, você vê que se isso aqui realmente fosse Holy e fosse War de forma literal, essa questão seria anulada. E não é anulada por quê? Porque ao saber que isso aqui é mudança, instead of, você sabe que é mudança de comportamento. Letra A. Aqui está sendo mostrada, a imagem não está bem impressa, mas basicamente está mostrando a Terra sendo apagada, a Terra sendo destruída. O texto estabelece uma relação entre elementos da natureza e comandos a um programa de computador para... Está mostrando que a Terra está acabando. Conscientizar os indivíduos sobre a passagem acelerada do tempo. Qual que é o sentido?
apresentam aos leitores os avanços tecnológicos na área da agricultura. Não, tá falando aqui de destruição. Destruição. Aqui você vai ver a imagem da Terra com a árvore, uma árvore pela metade aqui, e depois não vai ter nem árvore, aí depois vai ter lixo. É basicamente essa a imagem. Enfim, aqui é um processo de destruição. Ela tá aqui perfeitinha, bonitinha a Terra, e ela vai sendo destruída. Então, não é sobre avanço, sobre coisas boas. Orientar o usuário sobre o emprego sustentável das novas tecnologias. Não tem coisa sustentável. Está mostrando a insustentabilidade. Informar os interessados sobre o tempo de crescimento de novas árvores. Olha, não foi dito hora nenhuma. Aqui tá só fazendo um paralelo com apagar a Terra. Então está sendo destruída. Destruição da natureza. Letra A. O problema abordado nesse texto sobre imigrantes e residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pelo... Eu lembro de ser pego falando espanhol no recreio. Eu lembro de ser mandado ao cantinho da sala de aula por responder, falar, ser afrontoso a um professor anglo. Anglo quer dizer que é uma pessoa que fala inglês, é um professor americano, inglês, não sei. Anglo teacher, professor inglês. Enquanto estava tentando falar como pronunciava meu nome. Se você quer falar americano, ser um americano, você tem que falar americano. Então, esse professor, ele é americano. If you don't like it, go back to Mexico where you belong. Volta para o México. Enfim, só nesse trecho, só nessa parte que eu li, que eu traduzi aqui, dá-se para interpretar o quê? Resignação diante do apagamento da língua materna? Não, é uma parte que está sendo apagada, mas só dela, não a língua em si, não é um micro, não é um macro da situação. Escassez de oportunidade, não, ela sabe espanhol, ela nasceu num país espanhol. Concorrência entre variações linguísticas do inglês e do espanhol, não. Choque entre falantes de línguas distintas de diferentes gerações. Tem um choque, mas não é nem pela língua e nem não é um choque, é um repúdio. Foi visto que ele estava sendo preconceituoso. Então, a resposta da 4 é a letra A. Mr. Arco, em seu pedaço de cor azul, desculpa, enquanto o pedaço de cor azul apresenta a Copernicus Moving Narrative with... Só um minuto, gente. Sim. Sobre a sua peça, sobre a sua obra, Cor Azul apresenta um compilado, enfim, tá elogiando o livro. Nós estamos transtornados pela sua decisão no fim de cada sentença ter um ponto de exclamação. Como leitor, isso é extremamente jarring. Eu não sei o que significa jarring. Eu estou com medo, por essa razão, nós somos forçados a fazer a difícil decisão de passar o seu manuscrito. Melhor da sorte, boa sorte. Então, está dizendo aqui, basicamente, está sendo criticada a obra foi criticada, e foi dado um ultimato de que eles vão rejeitar a obra. Basicamente, rejeitar a obra. Não tem a carta da editora Steve Allen Nichol
A escritora Alice Walker tem o propósito de problematizar o enredo. Não, não é problematizar o enredo. Acusar o recebimento de seu manuscrito, não. Solicitar a revisão ortográfica de seu texto, não. Informar a transferência de seu livro para outra editora, não. Comunicar a recusa, foi recusado. De passou. Então, foi recusado. Então, resposta, letra E. Não tem... É uma questão... A prova de inglês do Enem, ela é basicamente interpretação. Qualquer dúvida pode ser dita nos comentários que eu vou estar respondendo. Enfim, fim de vídeo.